Steven deduziu matematicamente, daí o nome teorema, ele deduziu matematicamente uma relação entre a pressão que um ponto aqui recebe e um ponto aqui recebe. Esse ponto A está submetido a uma determinada pressão. Esse ponto B está submetido a uma outra pressão. Tá legal? Steven percebeu que a diferença de pressão aqui ela tem a ver com a densidade do líquido, com a gravidade do local e com a diferença de profundidade. Então, o A está a uma determinada profundidade, o B está a uma profundidade maior. Ele percebeu que quanto maior a profundidade de um determinado ponto, maior a pressão a qual ele está submetido. Quanto menor a profundidade no líquido, menor a pressão a qual ele está submetido. Essa é uma das poucas fórmulas que você tem que decorar mesmo dessa matéria. A variação da pressão, a diferença de pressão, melhor, é densidade do líquido, gravidade, diferença de profundidade entre os dois. Beleza? Eu vou fazer a demonstração disso daqui porque é um teorema e eu preciso que vocês memorizem e entendam o que está acontecendo. Estão prontos? Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu fiz o seguinte, eu fiz bem clarinho, que é para ser um pouquinho difícil de ver mesmo. Imagina aqui, eu tenho um líquido. Esse negócio que eu coloquei de azul mais claro, ele não é um objeto dentro do líquido. É só uma divisão teórica, uma fronteira teórica de uma parte desse líquido. Tudo bem? Que nem a gente faz na vida real, né? Com as fronteiras de países, etc. Não tem necessariamente uma linha pintada ali de branco. Mas a gente sabe que é fronteira porque é um conceito teórico, está nos nossos mapas, etc. É isso que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma fronteira teórica. Pensa nas partículas desse líquido que estão exatamente nessa parte. Elas estão em repouso, concorda? Elas estão em equilíbrio. As partículas estão agitadas. Mas esse objeto de água aqui, ele está em equilíbrio estático, concorda? Isso significa que a força resultante sobre ele tem que ser 0. Tudo bem? E quais são as forças que atuam sobre ele? Tem peso. Não tem peso? Peso puxa esse bagulho para baixo. O que mais que a gente tem? A gente tem, que nem eu fiz no avião, uma força que eu vou chamar de FB, ó, tudo bem? De baixo eu vou chamar de B, de cima eu vou chamar de A. Como aqui fosse B e aqui fosse A. Tudo bem? Então eu tenho uma FB aqui. E eu tenho uma FA aqui. Eu até teria uma força de contato para cá e outra força de contato para cá. Mas concorda que as duas se anulam? Então eu vou ignorar essas aqui. Tudo bem? Além disso, eu sei que essa tampa de cima está a uma profundidade que eu vou chamar de HA. Pode ser? E a tampa de baixo está a uma profundidade que eu vou chamar de HB. Tranquilo ainda? Beleza. Da mesma maneira que eu fiz aquele exercício do avião, eu sei que a soma dos módulos das forças que apontam para cima é igual à soma dos módulos das forças que apontam para baixo. As forças que apontam para baixo são peso e FA. E a única força que aponta para cima é FB. Beleza? Como eu quero demonstrar essa formulinha aqui, ó, que tem pressão, então eu vou passar esse cara para lá subtraindo, e como eu fiz antes, eu vou dividir todo mundo por área. Pode ser? Só para ficar mais visível, eu vou primeiro dividir todo mundo por área. Dividir por área. Dividir por área. Dividir por área. Aqui eu vou fazer algumas manobras matemáticas. Então vamos lá. O que é peso? Peso é
massa vezes gravidade, dividido por área, certo? Vou deixar um espacinho mágico aqui que eu vou fazer manobras matemáticas já já. Igual. Concorda comigo que isso é pressão no ponto B? E isso é pressão no ponto A? Força sobre área? Então, PB menos PA. Beleza. Agora, eu quero na minha fórmula que apareça o conceito de densidade, certo? O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Tá vendo que aqui está escrito massa? Ah, tá. Aqui está escrito massa, certo? Que bom seria se aqui tivesse escrito volume. Não é? Quer ver eu fazer aparecer um volume aí? Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou multiplicar embaixo e em cima por ΔH. E esse é o momento que você precisa de uma explicação, não é não? Primeiro, por que eu posso multiplicar embaixo e em cima por ΔH? Porque eu estou multiplicando embaixo e em cima, então não estou mudando o resultado final, certo? Então eu posso. Por que eu quero multiplicar por ΔH? ΔH, pessoas, é a altura desse cilindro, concorda? E concorda que a área da base vezes a altura é volume? Então você concorda comigo que eu posso trocar isso, que é massa sobre volume, por densidade? E eu posso trocar PB menos PA por ΔP? Então, está demonstrado que variação da pressão é igual a densidade, gravidade, variação da altura. Variação da profundidade. Beleza? Essa é a demonstração. Repara mais uma coisa interessante, pessoas. Aqui é PB menos PA. Esse ΔH também é HB menos HA. E não HA menos HB. Ó, HB menos HA. Tá redondinho. Beleza? Então é daqui que vem essa fórmula. Tá? Então a variação de pressão, a diferença de pressão entre dois pontos está relacionada com a diferença de profundidade entre esses dois pontos. Daqui surge uma conclusão animal. Talvez um ou outro de vocês já tenha sacado essa conclusão. Antes de eu continuar, dúvidas? Não? Como é que vocês vão fazer para decorar essa fórmula, hein? Tem que decorar, tá? E eu não tenho musiquinha aqui, não. Alguém tem? Musiquinha, dancinha, poema? Não? Tá bom, então decore e pronto. Ó, se serve de estímulo para você decorar, quando você entrar em medicina, você vai ter que decorar muito mais coisa que isso, não vai ter musiquinha para nenhuma delas. Beleza? Tá estimulado? Então é nóis, vamos continuar aqui. Pessoas, isso que eu mostrei aqui foi a diferença de pressão entre dois pontos em um mesmo fluido homogêneo, em um mesmo líquido homogêneo. Porém, existe o conceito de pressão num ponto. Esse ponto sozinho aqui está submetido a uma determinada pressão, de 10 atm, por exemplo. E como é que eu faço para calcular a pressão a qual esse ponto está submetido? Por exemplo, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Vamos pensar nesse ponto A. Esquece o ponto C aqui. Esse ponto A tem, sob a cabeça dele, um tantinho de água. E em cima dessa água tem ar pra cacete, tem toda a atmosfera. Tudo bem? Bom, a pressão a qual está submetido esse ponto A é a pressão a qual está submetido esse ponto da superfície mais esse ΔP. Concorda? Então, esse ponto aqui, ó, eu, você, qualquer ponto na superfície aqui, está submetido a uma determinada pressão exercida pela coluna de ar que está em cima dele. Beleza?
Entre esse ponto e o ponto A, existe uma diferença de pressão, que eu calculei agora, que eu chamei de ΔP. Tudo bem? Então, qual que é a pressão total exercida sobre esse ponto A? É a pressão atmosférica, que a gente combinou chamar de P0, mais esse ΔP aqui. Esse ΔP aqui, ele vai ser densidade, gravidade, profundidade do ponto A. Beleza? Então, se eu quiser achar a pressão num determinado ponto qualquer, é só eu pensar na pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa colunazinha de líquido. Beleza? Para completar, então, esse conceito de Steven, repara que a pressão exercida no ponto C, que está à mesma profundidade do ponto A, é a mesma. Em cima do ponto C também tem a coluna de ar e eu também tenho a mesma altura de água, mesma profundidade de água. Então, a pressão exercida sobre o ponto C também é P0 mais dGHA. Ou seja, a pressão exercida nesse ponto A é igual à pressão exercida nesse ponto C. Uma conclusão monstro que a gente tira aqui, que mata um monte de exercício, é que pontos que estejam no mesmo líquido a uma mesma altura ou a uma mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão. Tudo bem até aí? E não interessa se o pote é bonitinho assim, hein? O pote podia ser todo zoado, ter uns negócios assim, ó. Aberto, fechado, não interessa. Isso aqui é o que a gente chama de vasos comunicantes. Se isso aqui tudo está com líquido, aqui tem líquido, ó, tudo com o mesmo líquido. Essa bordinha que eu fiz aqui. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto estão sob mesma pressão. Tá legal? E eles estão sob a mesma pressão porque eles estão no mesmo líquido a uma mesma profundidade. Beleza?